Quem nunca não se emocionou, ficou com vontade de dançar, pular, frever, ao ouvir os acordes dessa famosa melodia que é considerada por muitos pesquisadores estudiosos como o primeiro verdadeiro hino do Carnaval de Olinda e Recife. Vassourinhas, marcha número 1, composta por Matias da Rocha e Joana Batista Ramos em 6 de janeiro de 1909 para o Clube Vassourinhas do bairro de Bibiribe, na cidade do Recife. Essa gostosa sensação acontece indiferente se você é, de fato, um bom pernambucano, parafraseando a letra do Frevo Canção de Luiz Bandeira, ou de outra região do Brasil, ou mesmo de um outro país. É só ouvir os primeiros acordes que as pernas, os braços, o corpo, todo já começa a mexer numa verdadeira ebulição, um reboliço mágico, efervescente, frevescente, como um melaço de cana, pipocando suas bolhas nos grandes tachos das antigas fazendas dos tempos dos velhos engenhos de açúcar da zona da mata do estado de Pernambuco. Aliás, vem daí a etimologia da palavra frevo, que vem de ferver, por corruptela, frever, que passou a designar efervescência, agitação, confusão, rebuliço, aperto nas reuniões de grande massa popular, no seu vai e vem em direções opostas, como o carnaval, de acordo com o vocabulário pernambucano de Pereira da Costa. Segundo o pesquisador Evandro Rabelo, a palavra frevo aparece pela primeira vez na imprensa na edição de 9 de fevereiro de 1907, no extinto Jornal Pequeno. Olá, eu sou Marcelo Costa, diretor teatral, arte educador, professor de teatro e, de quebra, um pesquisador da cultura popular pernambucana, mais especificamente o frevo. Na verdade, sou um apaixonado pelo carnaval do estado de Pernambuco, um paulistano de alma pernambucana. E hoje estou aqui para falar um pouco sobre esse ritmo musical alucinante da festa de Momo, da terra dos altos coqueiros, que mexe com tudo, com todos, todas e todos, sem distinção de raça, credo, classe social. Ritmo esse que desde o ano de 2007 é reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e em 2012 da Humanidade. Nesta videoaula pretendo falar de modo sucinto, porém objetivo, um pouco sobre o ritmo frevo, suas origens, suas modalidades, conceituar um pouco sobre a divisão social pernambucana no período do carnaval do século XIX e comecinho do século XX. Abordar o que são clubes, troças, blocos de frevo, será que é tudo a mesma coisa? Creio que não. O surgimento do frevo está diretamente ligado a alguns acontecimentos históricos e sociais ocorridos na sociedade brasileira do final do século XIX, como a abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República em 1889, somada à consciência da classe trabalhadora que, cansada de ser colocada em segundo plano, como apenas apreciador dos intrudos desfiles realizados pela elite de seus luxuosos carros enfeitados, reivindicaram também o seu direito de brincar o carnaval nas ruas da cidade do Recife. Os recém-libertos, que agora passariam a fazer parte da classe trabalhadora, já existente na cidade do Recife, como artesãos, pedreiros, estivadores, entre outros, finalmente poderiam tomar as ruas para os festejos nos dias de Momo. Atitude esta que mexeu diretamente com a elite branca e conservadora da época, que rapidamente trocou seus luxuosos desfiles em carros abertos pelas ruas da cidade do Recife e passou a frequentar nobres salões, no qual passaram a ocorrer pomposos bailes carnavalescos. Com o passar do tempo, nas primeiras décadas do século XX, essa classe trabalhadora, formada em sua maioria por pessoas simples, principalmente da região do centro do Recife, mais especificamente do bairro de São José, acompanhavam pelas ruas os desfiles das bandas militares fanfarras, que eram contratadas pelos políticos da época para chamar a atenção do povo. Os ritmos tocados por essas bandas eram o machixe, a polca, o dobrado, que talvez por influência do grande número de pessoas na rua brincando, meio que intuitivamente passaram a acelerar o andamento do compasso binário da música, criando assim um novo ritmo musical, o frevo, que mais tarde também passaria a ter mais duas modalidades com letra e outra com uma cadência mais lírica. Na questão da dança, esta veio da capoeira, praticada pelos recém-libertos devido à abolição acontecida em 1888, que citei há pouco. Estes homens vinham sempre à frente dessas bandas militares que tinham uma rixa uma com a outra, provavelmente pela oposição entre seus contratantes. Esses capoeiras eram, na verdade, os seguranças contratados, estavam ali justamente para defender sua banda, seu grupo, pois quando uma encontrava com a outra, era a briga na certa. Nessa hora, a capoeira era o instrumento de agressão e defesa utilizado.
Na verdade, quando a briga estava comendo solta, para usar um jargão mais popular, a polícia chegava para apartar e prender os briguentos. Os mesmos que estavam brigando fingiam que estavam dançando. Claro que a maioria das vezes essa teatralização não funcionava e todo mundo ia parar no distrito policial. Bem, para falar delas, temos que voltar ao final do século XIX, no qual a questão histórica que citei exerceu influência direta no aumento do número de pessoas nas ruas para brincar o carnaval, fazendo surgir assim as agremiações do Recife, ou clubes pedestres, que depois passariam a chamar clubes de frevo. Essas agremiações geralmente eram formadas por uma classe trabalhadora distinta, como por exemplo, vassourinhas, pás, lenhadores, vasculhadores, empanadores, ciscadores, ferreiros, empalhadores do Feitosa, suineiros da Matinha, engomadeiras, parteiras de São José, entre outros. Muitos desses clubes permanecem vivos até hoje, a exemplo do Clube das Pais, o mais antigo do país. De guarda-chuva à sombrinha de frevo. A tal sombrinha pequena, colorida, tão delicada, tão charmosinha, que é um dos famosos símbolos do frevo, não nasceu assim. Seu passado, na verdade, a condena. Brincadeira. Para falar dela, mais uma vez, teremos que dar um pulinho ao passado. Lembro daquelas bandas militares, as fanfarras que comentei, mais especificamente que trazia a sua trupe de seguranças, os capoeiras, que, como disse anteriormente, sempre vinha à frente para defender seu clube em caso de algum conflito? Pois bem, estes capoeiras traziam muitas vezes em suas mãos guarda-chuvas, que aos olhos de quem visse seria apenas para proteger da chuva, caso caísse, ou mesmo do forte sol sobre a muleira. Porém, na verdade, esses eram usados como armas com suas pontas de metal, mais uma maneira de se defenderem dos seus respectivos inimigos na folia. E como também havia o velho disfarce dos movimentos da capoeira em dança, meio que automaticamente este guarda-chuva entrava na dança. Como se percebeu que o mesmo também ajudava no equilíbrio do corpo, aos poucos o objeto foi modificado, enfeitado, para ter uma aparência mais carnavalesca e talvez para uma melhor locomoção. Seu tamanho foi reduzido. É a tal sombrinha que hoje conhecemos, aquela pequenininha, colorida, bem bonita. Lindo, não? Pois é, quase sempre para matar minha saudade do Marco Zero, das ruas do bairro do Recife, ou mesmo das ladeiras de Olinda, ouço um bom frevo de bloco. Opa, frevo de bloco, você deve estar perguntando, como assim? Calma, nada mais é que uma das 3 modalidades de frevo no qual se divide esse rico gênero musical. Explicarei sobre as 3, começando pelo primeiro, o frevo de rua. Frevo de rua. Lembram-se do frevo que eu estava ouvindo lá no começo deste vídeo? Vassourinhas, que é o mais conhecido por todo mundo? Pois bem, este frevo faz parte da modalidade conhecida como frevo de rua. Dentre suas características está o andamento mais intenso e por ser executado por uma orquestra de instrumentos do naipe de metais, com clarins, trombones, trompetes e etc. Outra característica é que o frevo de rua não tem letra, apenas instrumental. Frevo de bloco. Diferente da modalidade do frevo de rua, o frevo de bloco, inicialmente conhecido como marcha-bloco, ficou mais popular na segunda década do século XX. Segundo alguns pesquisadores do meio acadêmico, ele nasce dos pastoris dos ciclos natalinos. Ao contrário dos outros 2 tipos de frevo, a instrumentação do frevo de bloco é feita com a chamada banda de pau e corda, com violões, cavaquinhos, somando-se a instrumentos de sopro da família das madeiras, como flauta, clarinete. O seu andamento é bem mais lento, cadenciado. Em suas letras, sim, esta modalidade, diferente da primeira citada, aqui tem letra. Fazem referência ao passado, aos antigos carnavais, carregada de muito saudosismo e cheia de lirismo. Para o historiador e pesquisador recifense Leonardo Dantas, é no frevo de bloco
que está a melhor parte da poesia do carnaval pernambucano. Geralmente essa modalidade de frevo é executada por um coral feminino, que também, segundo alguns pesquisadores, isso ocorre pelo fato da divisão das classes da dita classe média, das famílias da classe média, na hora de desfilar com seus blocos pelas ruas do centro do Recife, que vinham com as mulheres e crianças à frente cantando e os homens, esposos, namorados, atrás tocando seus instrumentos e ao mesmo tempo zelando pela segurança da família. Uma curiosidade, aliás, na verdade, outra característica, é que a cada início da execução de um frevo de bloco, escuta-se um silvo de um apito seguido do som do bumbo. Frevo canção. Esta modalidade de frevo se aproxima do frevo de rua, pois assim como este segundo, possui uma orquestra, porém com uma diferença, a presença de um cantor ou cantora. Suas letras geralmente tratam de temas atuais, são mais irreverentes, brincalhonas. Essa proximidade com o frevo de rua também traz um andamento acelerado, sendo executado nos carnavais de rua do Recife e Olinda. Eita, quantos grupos para acompanhar e brincar nos dias de carnaval nas cidades do Recife e Olinda. São os clubes de frevo, troças, blocos, fora as outras manifestações carnavalescas do interior do estado de Pernambuco. É muita diversidade, não é não? Mas afinal de contas, o que são esses diferentes grupos do Recife e Olinda que animam tantos foliões? Vamos começar pelo Clube de Frevo, que começaram com o nome de Clube Pedestre, como eram conhecidos no final do século XIX. Olha, nós mais uma vez voltando ao passado. Esses clubes, como foi dito anteriormente, nasceram da classe trabalhadora, que se organizaram e saíam pelas ruas brincando, tocando, desfilando. Entre eles, o Clube das Pais, Clube Lenhadores, Vassourinhas, aqueles que têm o nome do frevo, o que eu estava escutando no início de tudo isso aqui. Dentro dos clubes de frevo também existe uma subdivisão, Clube de Máscaras, Clube de Alegorias e Crítica e Clube de Bonecos. Desfilam à noite e tocam frevo de rua. As troças, criadas geralmente por grupos de amigos, saem para brincar durante o dia. Tocam frevo de rua. Geralmente as troças nascem de algum acontecimento social específico, ou mesmo a necessidade de se criticar algo, ou mesmo satirizar. Troçar vem de zombaria. Um exemplo de troças são as conhecidas Pitombeira e Elefante, que desfilam pelas ladeiras de Olinda. Agora vamos falar dos blocos carnavalescos mistos ou blocos líricos. Esses grupos surgiram nos anos de 1920 do século passado, ou seja, século XX. Formado pela classe média residentes nos bairros do centro do Recife, por uma questão de segurança, as famílias desfilavam em blocos, no qual as mulheres ficavam à frente, protegidas pelos seus respectivos esposos, que em muitos casos também faziam parte da equipe de músicos. Com uma cadência mais suave, a música tocada é o frevo de bloco, o tal ritmo que traz em sua letra o lirismo dos antigos carnavais. Bem, minha gente, essa foi minha videoaula sobre o frevo. Espero que, além do breve conhecimento sobre a cultura do frevo, também tenha despertado em vocês a curiosidade e a vontade de brincar o carnaval em Pernambuco. E como diz o final da letra do frevo de bloco, último regresso, do renomado compositor pernambucano Getúlio Cavalcante, é lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil, dizendo bem que o Recife tem o carnaval melhor do meu Brasil. Tararatatá, papá, paparará, tatá, paparará, tatá, tatarará, parará,